Olá, meus queridos amigos, sou Gerlane GG e hoje eu estou mais uma vez aqui com vocês para estudar um tema muito importante. O tema de hoje vai falar sobre mudanças profundas. A Escritura começa dizendo no capítulo 9 do versículo 10 e 15 de Atos as seguintes palavras: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, ele diz, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Observamos aqui, meus amados queridos amigos, que esse tema começa com uma ordem. Primeiro ponto que nós estamos aprendendo aqui é que nós precisamos ouvir. Ouvir quem? Ouvir a palavra do Senhor. E nós precisamos também estar atento à sua ordem. E o Senhor continua dizendo no versículo 12 do capítulo 9: E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Deus, ele não mudou. Ele continua trabalhando na vida daqueles que buscam, que ouvem e obedecem. O Senhor havia revelado para Saulo quando Saulo estava orando. Saulo de Tarso era um perseguidor. Mas agora Saulo estava orando. Nós vamos entender essa história, nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida deste homem. Quem era Ananias? Ananias era um servo de Deus, um irmão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males ele tem feito em Jerusalém? Ananias temeu, queridos amados amigos. Agora, imagine aqui, se coloca no lugar de Ananias. Saulo de Tarso era um perseguidor implacável. Ele perseguia o povo cristão. E ele era um perseguidor muito cruel, truculento. Ele não media esforço quando era para perseguir, para fazer justiça, pegava e levava à prisão, prendia. Ele não perdoava. E agora Ananias recebe uma ordem de Deus dizendo para ele ir até este homem que perseguia. Ele diz: Senhor, Ananias responde, porém Ananias respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito em Jerusalém. E Ananias continua dizendo, Ananias começa a falar para o Senhor, dizendo, e para que ele trouxe, Senhor, autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocarem o teu nome. Em outras palavras, Ananias está dizendo: Senhor, eu não posso ir. Em outras palavras, Ananias estava dizendo: Senhor, este homem é perigoso demais. Se eu for lá, ele vai me matar. Porque ele veio para cá para buscar nós, para nos matar, para destruir a nossa vida, destruir o teu povo. Como é que o Senhor me manda ir até esse homem? E então, no capítulo 9 do versículo 15, mas o Senhor disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E muitas das vezes nós, quando nos deparamos numa situação difícil, quando Deus diz vai, muitas das vezes nós queremos questionar com o Senhor. Muitas vezes nós queremos dizer para o Senhor, como se Ele não soubesse de tudo que está acontecendo. Muitas das vezes nós queremos dizer: meu Deus, mas como é que eu vou lá levar essa palavra? Como é que eu vou pregar?
Como é que eu vou lá entrar naquele local onde estão todo mundo armado ali? As pessoas não querem saber, as pessoas estão fazendo tanta coisa errada. Se eu entrar lá dentro, vocês vão me matar, eles vão me destruir. Mas o Senhor disse, vai. Muitas das vezes, quando o seu filho, a sua filha, ele te desobedece, sai de casa e vai para um local onde você jamais queria que ele tivesse, e ele se mete lá no meio do perigo e você tem que entrar lá. Mas se o Senhor te disser vai, você tem que ir. Eu lembro de uma experiência que eu tive há um tempo atrás, quando a minha filha saiu de casa. E eu lembro que eu também contribuí para isso. Confesso que contribuí porque eu não estava aceitando a situação. Então eu disse que aí vai. E ela foi, mas eu não queria que ela fosse, mas ela foi. E depois eu orando a Deus pela madrugada, buscando a presença de Deus, pedindo para o Senhor. Senhor, traz de volta, mas eu não queria ir. Eu queria que o Senhor fosse lá e trouxesse de volta. E então eu lembro que uma das vezes orando, o Senhor me disse, me dá essa palavra e diz, vai buscar. Porque ela é um vaso escolhido para mim. E eu pensei, meu Deus, mas como que ela não vai voltar? E o Senhor disse, vai, e eu fui. E trouxe de volta para casa. Para a honra e a glória do Senhor. Queridos amigos, a palavra do Senhor é pura e verdadeira. Deus é santo, mas é misericordioso também. Ele é justo, mas Ele te ama. Ele nos ama com amor infinito. A sua graça é maravilhosa, a sua bondade é incomparável. Ele ouve e está atento com os olhos fitos e pronto a responder a tua oração, a minha oração, a nossa oração. Ele está disposto e pronto a responder às orações daqueles que o temem, daqueles que se humilham, daqueles que buscam, daqueles que se entregam, daqueles que se colocam diante dele e diz, Senhor, eu errei. Aqueles que confessam a sua luta, a sua fraqueza, aqueles que admitem o seu erro e pedem misericórdia e perdão. O Senhor está com os braços abertos. O Senhor te ama com amor incomparável. Não importa o tamanho da besteira que você tenha feito, o Senhor te ama, Ele quer te salvar. E Ele está te chamando, volta para casa, filho meu. Eu estou aqui, eu estou do teu lado, mas eu quero você num local seguro. Eu quero você do meu lado, no local onde eu preparei para você estar. Esse deserto que você está hoje não é esse deserto que eu preparei para você. Eu preparei para você um jardim do Éden, o Senhor diz. O Senhor não se agrada em ver você triste, sofrendo, desesperado, longe da presença do Senhor. O Senhor não se agrada em te ver cego, nu. O Senhor não se agrada em te ver comendo resto, ou sendo esmagado, ou pisado, ou humilhado por alguém, ou arrastado por alguém. O Senhor não se agrada em te ver sendo escravizado. O Senhor te ama, Ele quer libertar você. Ele quer salvar você. Você nasceu para vencer. Você nasceu para brilhar. Brilhar pelo Senhor. A luz do Senhor quer preencher a sua vida e transformar o teu viver. Paulo, então chamado Saulo, era um perseguidor. E as Escrituras diz que a sua conversão foi a conversão mais importante da história do cristianismo. Paulo, então chamado Saulo, vinha de um berço religioso, de uma gloriosa e exaltada tradição, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de hebreu para hebreu, como está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Saulo nasceu em Tarso, capital da Sicília, ou seja, da Cilícia, perdão. Por direito de nascimento, ele era cidadão romano.
foi educado aos pés do mestre Gamaliel em Jerusalém, onde recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa, como está registrado lá em Atos capítulo 22 e o versículo 3. Era adepto da ala mais radical do judaísmo, ou seja, ele era conhecedor dos dogmas, dos princípios da religião, dos princípios religiosos. Foi a maior expressão do judaísmo antes de se converter e tornou-se a maior expressão da igreja depois da sua conversão. Queridos amigos, talvez aquela pessoa que o Senhor está mandando você levar essa mensagem, talvez aquela pessoa, você olha para aquela pessoa e diz: meu Deus, aquela pessoa eu não vou. Eu não tenho coragem de convidar aquela pessoa para ir num culto, num PG na minha casa, numa reunião. Eu não consigo convidar aquela pessoa para ir numa igreja porque eu tenho medo daquela pessoa. Porque aquela pessoa é uma pessoa que você olha para ela e a aparência dela faz você tremer na base. A fama talvez daquela pessoa deixa você nervoso, deixa você com medo, faltando terra nos pés. Mas o Senhor disse: vai. Porque aquela pessoa é um vaso escolhido para levar a minha palavra ao mundo. Observe aquelas pessoas que elas são mais dedicadas naquilo que ela faz, com uma expressão total. Quando aquela pessoa é convertida, quando aquela pessoa é escolhida por Deus, aquela pessoa vai fazer a diferença no local onde ela está. Vamos agora examinar a vida desse homem e a história de sua conversão. A Escritura diz lá em Atos, capítulo 9, versículo 1, que Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 8, versículo 3 diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, e ele pegava e encerrava na prisão. Ele era um perseguidor implacável, ele estava determinado a banir o cristianismo da face da terra. Você olha para aquele ser humano e você diz assim: eu não vou lá, porque olha o que aquele ser humano está fazendo, o que aquele ser humano já fez. A Escritura diz que Paulo de Tarso, ele era assim. Esse temor que você sente, que nós sentimos, Ananias também sentiu. Por isso ele diz: Senhor, aquele homem veio para aqui buscar todos que confessarem o teu nome, para prender, para levar, para matar. Saulo não podia aceitar que um nazareno crucificado como um criminoso pudesse ser o Messias prometido de Deus. Ele não podia aceitar que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido pendurado numa cruz. Ele não podia crer que uma pessoa pregada na cruz, consequentemente considerada pecadora, pudesse ser o Salvador do mundo. E Paulo mesmo dá esse testemunho perante o rei Agripa, como está escrito lá em capítulos de Atos 26, versículo 11. Ele diz: e castigando-os muitas vezes, Paulo diz, por todas as sinagogas os obriguei a blasfemar. Ele diz: e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu persegui. Quando se derramava, ele continua falando: o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Atos capítulo 22, versículo 20. A igreja em Jerusalém foi duramente perseguida e muitos cristãos fugiram pregando o evangelho. E alguns desses foram para Damasco. E agora Saulo de Tarso, ainda respirando as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, se dispõe a ir a Damasco para manietar, para prender
e arrastar preso para Jerusalém aqueles que confessassem o nome de Cristo. Ele queria trazer amarrado. Você tem noção como que a pessoa vinha amarrado? Eu estava fazendo uma pesquisa, estudando um pouco para entender melhor o que significava essa palavra maniatar. E eu pude entender que amarrado em um tronco, ali numa vara, com os pés e mão preso e arrastado. Agora imagine o Senhor ter que dizer para Ananias: vai até Paulo, porque ele precisa, entendeu? Vai lá, impõe a mão sobre ele, porque ele está cego, ele precisa enxergar, enfim. Imagine aqui você se colocando na situação que Ananias estava. Você vai tremer na base, como Ananias tremeu. Mas eu quero te dizer, meu amado amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Deus sabe o que faz. E se Ele der uma ordem, nós temos que cumprir e obedecer, porque Ele sabe todas as coisas. Saulo, ainda respirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, se dispõe a ir a Damasco para manietar, prender, arrastar preso para Jerusalém aqueles que confessassem o nome do Senhor, o nome de Cristo. Ele queria destruir os crentes em Jerusalém e por isso caçava por todas as partes para trazê-los de volta a Jerusalém e ali exterminá-los, matar, ali destruir, acabar, desarraigar da face da terra. Saulo era um carrasco impiedoso, um perseguidor truculento, uma tormenta na vida dos cristãos primitivos. Saulo de Tarso era um caçador implacável, e as escrituras afirmam em Atos capítulo 9, versículo 2, que ele pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que aonde encontrasse um daquela seita, quer homem, quer mulher, ele queria conduzir de volta, levar preso para Jerusalém. E as escrituras afirmam em Atos capítulo 22, versículo 5, que Paulo foi a Damasco para trazer manietado para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Saulo não se contentava em perseguir os cristãos em Jerusalém, somente em Jerusalém. Ele caçava por todas as cidades estranhas. E agora, escoltado por uma soldadesca do Sinédrio, imagina aqui aquele homem irado, aquele homem determinado a entrar naquela cidade e fazer uma varredura naquele lugar. Agora ele vem ali entrando com uma soldadesca do Sinédrio, ele marchava para Damasco, capital da Síria, para prender os cristãos e levá-los manietados para Jerusalém. Seu propósito ali era prender os cristãos em Damasco, levá-los a Jerusalém e puni-los exatamente no local onde eles afirmavam que Jesus havia ressuscitado. Atos 22, 5. Em Atos 9, 3, a escritura diz, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de quê? De luz do céu. E diz ainda, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse, Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Queridos amigos, a palavra do Senhor diz que Paulo caiu por terra ao ouvir a voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Então, meus amados, queridos amigos, a partir daquele momento, Paulo foi um homem completamente transformado. Paulo viu a luz. Subitamente uma grande luz que do céu brilhou ao seu redor. Aquilo não era, meus amados, queridos amigos, uma miragem, um êxtase, uma visão subjetiva, mas sim uma grande luz do céu. Tão forte que abriu os olhos espirituais e tirou a visão física. Ele ficou cego pelo fulgor daquela luz. Não foi apenas uma luz que apareceu a Saulo, mas o próprio Jesus. Atos 9:17. Aquela luz era a glória do próprio Filho de Deus ressurreto. Saulo caiu por terra. Agora aquele que antes perseguia, prendia, estava preso. Aquele que antes cerrava na prisão, em prisões, estava agora dominado. O Senhor quebrara todas as suas resistências. Saulo, que perseguia Jesus, agora chama Jesus Cristo de Senhor. Ele se curva, ele se prostra. Não há salvação, meus queridos amigos, sem que o pecador se renda aos pés do Senhor Jesus. Quando nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos dá uma segunda chance, Ele nos transforma. Quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Senhor e que dependemos, precisamos dEle, então Ele estende a mão e nos levanta. Paulo reconheceu que Jesus é o Senhor, verdadeiramente Ele ressuscitou entre os mortos. Verdadeiramente Ele é o Messias, o Filho de Deus. Paulo agora reconhece. Aquela luz brilhou na sua alma, iluminou seu coração, tirou as escamas dos seus olhos espirituais, como está escrito em 2 Coríntios 3,16. Saulo reconhece que é pecador. Ele toma conhecimento que o seu zelo religioso não estava agradando a Deus. Na verdade, estava perseguindo o próprio Filho de Deus. Saulo reconhece que é o maior de todos os pecadores, que está perdido e que precisa de salvação. Ele reconhece que precisa ser guiado pelo Senhor. A autossuficiência de Saulo acaba no caminho de Damasco. Ele pergunta: o que farei, Senhor? E agora Saulo quer ser guiado e está pronto a obedecer. Ele que esperava entrar em Damasco na plenitude do seu orgulho, da sua bravura, como um autossuficiente adversário de Cristo, agora estava sendo guiado por outro humilhado e cego, capturado pelo próprio Cristo, a quem ele se opunha. O Senhor ressurreto apareceu a ele, e a luz que Paulo viu era a glória do Filho de Deus, a glória de Cristo. Cristo agora capturou antes que ele pudesse capturar qualquer um crente em Damasco. A incontestável convenção de Paulo, 3 verdades nos provam a veracidade dessa transformação. Sua vida de oração. A prova dada por Deus a Ananias de que Paulo agora era um irmão e não um perseguidor é que Paulo estava agora orando. Quem nasce de novo, meu querido amigo, minha querida amiga, tem prazer em orar. Reconhece as suas limitações, reconhece as suas fraquezas, admite que não é nada, o ser humano não é nada sem a presença de Deus. E quando a pessoa sente isso no coração, esse desejo de orar, de buscar mais a presença de Deus, então é a prova de que você está sendo transformado, que o Espírito de Deus está mudando a tua vida. Porque quem nasce de novo, meu querido amigo, tem prazer em orar. Quem é salvo tem prazer na comunhão com o Pai, em louvar, em buscar, em orar, em ler as Escrituras mais. Paulo é convertido e logo começa a orar. Ananias impõe as mãos sobre Paulo e ele recebe o que? O Espírito Santo. Meus queridos amigos, a palavra do Senhor diz no capítulo de Atos 9, 17 e 18, que Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre Saulo. Sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no próprio caminho, que te apareceu no caminho, o próprio Jesus me enviou aqui
E Ele me enviou para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. A Escritura diz que imediatamente caíram as escamas dos olhos como uma escama e tornou a ver. E a Escritura diz que a partir daquele momento a seguir, ele se levanta e ele é batizado. Depois da sua conversão, Paulo enfrentou muitas aflições. Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos. E a Escritura diz também que todas essas aflições Paulo teve que passar. Ele foi encarcerado em Tessalônica, em Bereia chamado de Tagarela, em Atenas de impostor e em Corinto. Ele enfrentou feras em Efésio, foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio indo para Roma e foi picado por uma víbora em Malta. Chegou a Roma preso e mais tarde acaba sendo decapitado pela guilhotina romana. Esse homem trouxe no corpo as marcas de Jesus. Porém, em momento algum, perdeu a alegria e o entusiasmo e a esperança. Antes ele disse em uma de suas cartas que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Paulo tornou-se, meus queridos amigos, um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Imediatamente após a sua conversão, Deus mesmo escolheu para levá-lo o Evangelho aos gentios, reis, bem como perante o rei, os reis e os filhos de Israel. Paulo pregou em prisão, em liberdade, saudável e doente. Pregou nos lares, nas sinagogas, nos templos, nas ruas, nas praças, nos navios, nos salões do governo, nas escolas. Paulo pregou com senso de urgência, com lágrimas nos olhos, com lágrimas no poder do Espírito Santo. Onde ele chegava, os corações eram impactados com o Evangelho. Ele pregava não apenas usando palavras de sabedoria, mas pregava com o senso, com demonstração do Espírito Santo, do Espírito de poder. Ele pregava cheio do poder de Deus. Como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, em 1 Tessalonicenses também, capítulo 1, versículo 5. Paulo foi um instrumento na mão do Senhor, na pregação do Evangelho e em todo o mundo. Hoje, meu querido amigo, aprendemos um pouquinho sobre a vida de Paulo de Tarso. Que o Senhor te abençoe e ilumine os seus caminhos, os nossos caminhos, para que possamos viver e levar a mensagem do Senhor ao mundo. Que o Senhor te abençoe grandemente.